E o primeiro relatório que faremos é o relatório do custo total da obra de forma resumida. Então, a primeira coisa que faremos nesses relatórios é montar um cabeçalho para mostrar qual é a obra e as suas características. Mas como iremos imprimir esses relatórios, você concorda comigo que precisamos, antes de tudo, analisar qual será a área que será impressa antes de colocarmos a mão na massa para criar o relatório? Bom, e para colocar essa área de impressão, faremos o seguinte. Nós vamos vir no menu Layout da página, vamos clicar em Área de Impressão e definir uma área de impressão. Por exemplo, vou diminuir nossa coluna A. E aqui eu vou selecionar esses dados e clicar Área de Impressão, definir área de impressão. E você consegue ver que aqui já está uma borda. Pronto, tudo que estiver aqui, dentro dessa borda, será impresso em somente uma página. Você pode testar aumentando ela. Por exemplo, eu vou aumentar uma coluna agora. Selecionei os mesmos dados, só uma coluna para a direita. Então, vou vir definir área de impressão. Pronto, aqui você consegue ver que já foi colocada uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada está representando, olha, essa tua área de impressão que tu definiu, ela não vai ter espaço suficiente em uma só folha para imprimir todos esses dados. Então, tudo isso será uma única folha e essa última coluna estará na próxima folha. Então, para ficar mais organizado, colocaremos nosso relatório em uma só folha. Selecionaremos todos esses e alteraremos a nossa área de impressão. Colocaremos só esses dados. E agora que já criamos, vamos iniciar propriamente dito a criação do relatório. Então, começaremos com o título da nossa obra atual. Como nós queremos o título, eu vou fazer o seguinte. Para ficar ainda melhor, eu vou colocar o título nessa linha e colocar também a área de impressão para essa primeira linha. Farei o seguinte, selecionarei a área de impressão com aquela linha a mais. Pronto. Vou congelar o painel aqui. Menu de exibir, congelar painéis, descongelar e congelar. Pronto. E aqui eu vou colocar obra atual. E nesses dados eu vou mesclar e vou dizer que ele vai ser igual ao detalhe da obra, esse valor. Sendo que aqui eu vou colocar um nome bem mais chamativo, pois isso aparecerá no nosso relatório. Colocar, por exemplo, Arial Black, aumentar o tamanho em 1. Colocar um fundo azul escuro e uma cor clara. Pronto. Aqui é a nossa obra atual, construção de uma casa. E agora que já fizemos essa referência, você pode me perguntar, Rafael, como é que eu faço para ir analisando se a minha impressão está sendo realizada com sucesso? Bom, a gente tem diversas opções para fazer isso. E uma delas é vindo no menu de arquivo e imprimir. Aqui a gente consegue visualizar como está a nossa impressão do nosso relatório. Como você pode ver, a gente só tem a obra atual e a construção de uma casa. Caso você queira entrar naquela página de forma mais rápida, basta pressionar Ctrl e a tecla P de Print. Você abre também o menu de visualizar. Ou se você preferir, você ainda pode colocar nessa barra de ferramentas de acesso rápido, vindo em visualizar, impressão e imprimir. Agora basta clicar aqui, que você será rapidamente colocado na visualização da impressão. Então agora vamos continuar a criação do nosso cabeçalho. Traremos agora algumas informações secundárias dessa obra, como o nome do cliente, o endereço da obra, a data de início e o tamanho dela. E para fazer isso, vamos colocar esses dados separados por bordas, para ficar mais organizado. Vamos selecionar e vamos colocar bordas externas. Vamos agora pressionar Ctrl P para ver como está. E pronto. Aqui vamos colocar o cliente. E aqui eu vou puxar, lá de detalhe da obra atual, o cliente. Também vou puxar daqui o endereço. Aqui mais à direita, vou colocar a data de início. Aqui eu vou colocar data abreviada. Essa data de início. Se você preferir, você pode colocar. Essa data completa vai ficar muito grande para o nosso dado. Mas se você preferir, você pode vir no Ctrl 1 e escolher outra data. Por exemplo, algo dessa forma, ou ainda, se você preferir, algo dessa forma.
Por último, temos o tamanho em metros quadrados. E como fizemos para os outros, também buscaremos daqui. Aqui não vai precisar desses dois. Pronto. Vamos pressionar Ctrl P para ver como está ficando. E algo que eu poderia fazer é trazer essa data de início e tamanho uma coluna para a direita, para ficar mais próximo do fim. Algo mais ou menos dessa forma. Primeiro eu vou ter que tirar essa mesclagem. Ctrl X, Ctrl V. Aqui eu vou colocar novamente bordas externas. E aqui eu mesclo. Pronto. Ctrl P. Para finalizar, tem que aumentar o tamanho desse. Diminuir o tamanho dessa última coluna. E vai ficar dessa forma. Perfeito. Para ficar mais interessante, vamos alterar essas fontes ou aumentar um pouco o tamanho delas. Vamos colocar todas essas Calibre Light, que é a fonte para título. Vamos colocar o tamanho maior. Vamos ver como está. Beleza. Vamos agora alterar a fonte dos dados. Vamos colocar uma fonte que eu acho muito interessante. Essa Cambria. Aumentar o tamanho em 1. E vamos ver como está. Pronto. E olha só. Não dá para ver muito bem essa nossa linha de impressão, né? O que você pode fazer para facilitar é você clicar aqui nesse visualizar quebra de página. Ao você fazer isso, você consegue ver exatamente como é que está a sua divisão atual da página. Caso você for acrescentando dados aqui, vai ficar mostrando página 1, página 2, página 3, tanto aqui quanto na parte inferior. Essa visualização de quebra de página também é muito útil. Você consegue facilmente analisar como está a sua impressão. Então, sempre que for necessário e sempre que for imprimir, utilize essa ferramenta, beleza? Voltando agora, basta clicar nesse normal para você voltar. E olha só, finalizamos essa primeira parte. E quando pensamos em um relatório automático, a primeira impressão que temos na nossa cabeça é que é algo extremamente complexo. E aqui eu já comecei a te provar que não é algo de outro mundo. E com paciência e esforço, você vai conseguir fazer sem grandes problemas. E para te mostrar que está automático, eu vou vir na nossa planilha de cadastrar obra. Vou cadastrar uma nova obra, por exemplo. Padrão de entrada de um prédio. Vamos aumentar um pouquinho nossa coluna. Aqui eu vou colocar Rua Teste 1, número 500, por exemplo. Aqui eu vou precisar pegar um cliente na nossa lista. Então vamos cadastrar João. CNPJ. E aqui eu vou colocar Rua Tal. Vim em obra novamente. Aqui eu vou colocar João. E a obra aqui eu vou colocar de 20 metros quadrados, pois o padrão de entrada não é tão grande assim. E a data de início eu vou colocar que foi dia 30/1/2021. Pronto. Agora eu vou vir em detalhes da obra e vou simplesmente escolher padrão de entrada de um prédio. Ao fazer isso, olha o que vai acontecer no nosso relatório. Automaticamente já estará os dados atualizados. Pronto. Consegui te provar que o nosso relatório está automático. Mas fica tranquilo que isso é só o começo dos nossos relatórios. Na última aula, paramos na finalização do cabeçalho do nosso relatório, mostrando os dados sobre a obra, por exemplo, o tamanho e a data inicial, como também o seu endereço, e o cliente que solicitou aquela obra. Agora, vamos mostrar alguns valores importantes para a obra. Então, vamos começar. Antes de tudo, eu vou voltar lá em obra e colocar novamente a construção de uma casa. E você concorda comigo que para continuar nós temos que dar um título para esse nosso relatório? Então vamos pular uma linha aqui e colocar aqui nesse campo. Vamos pular essa linha 8 e 9 e colocar aqui. Custo da obra resumido. Para ficar mais visível, vamos colocar a fonte Arial Black e tamanho 14. Vamos apertar Ctrl P para visualizar como está e vamos tentar centralizar um pouco mais esse dado. Pronto. Só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou pular mais uma linha, tá? Para não ficar tão próximo do nosso cabeçalho. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos começar, propriamente dito, a tratar os nossos dados e trazer para o nosso relatório. E a primeira dica que eu te dou para deixar essa planilha com cara de relatório
é colocar os títulos de cada tópico em negrito e uma linha logo abaixo dela mostrando que ali tem um grupo de dados logo abaixo. Algo dessa forma, olha só. Eu vou colocar aqui custo com produtos, vou colocar esse em negrito e logo abaixo vou selecionar toda essa linha, irei colocar uma linha com espessura um pouco maior logo abaixo. Algo dessa forma. Olha como já está. Pronto. Aqui eu vou colocar os custos com produtos. Para ficar melhor, vou pular mais duas linhas. Uma, duas. Vai ficar assim, ó. Custo com produtos. Beleza. Para continuar nossa criação, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos vir nessa linha e vamos colocar aqui o nome de serviços. Pois nesse relatório, vamos basear os valores da mão de obra e dos produtos, como nesse caso, de acordo com os serviços da obra, ok? E nessa linha logo abaixo, vamos trazer os serviços da obra para o nosso relatório. E temos duas opções para fazer isso. A primeira opção é utilizando as funções desloc e conte.valores na planilha de serviços da obra. E a segunda é fazendo a referência a uma tabela. Mas tome cuidado com essa segunda opção de fazer a referência de uma tabela, pois precisamos redimensionar a tabela para que não fique dados em branco. Algo mais ou menos dessa forma. Olha só. Vou voltar lá em obra, em serviço da obra, e aqui, olha como estamos. Nós temos diversos dados em branco. Se a gente for trazer para o nosso relatório, olha como vai ficar. Vamos trazer a tabela, vamos conferir a tabela qual é. Aqui vai ser a tabela de serviço da obra. Só colocar o O maiúsculo. E aqui vamos parar no serve. Pronto. Voltando para o relatório, vamos colocar igual a tabela de serviços da obra. Aqui vamos colocar o seguinte cabeçalho. Nós queremos mostrar quais são os serviços. Só que quando fazemos isso, no 365 a gente consegue trazer os dados como uma matriz. Quando pressionamos Enter, olha o que vai acontecer. Nós referenciamos de lá diversos valores zeros. E para tratar isso, o que temos que fazer é vir em serviço da obra, redimensionar essa tabela para somente a linha 6. Vamos excluir todos esses dados. Quando você for acrescentando esse serviço, de acordo com essa validação de dados, então eu vou copiar essa validação, Ctrl C, e vou colocar até o fim. Validação de dados, lista, Ctrl V. Pronto. Ctrl para cima para voltar. E agora, olha só, quando eu for preenchendo, vai sendo automaticamente preenchido os nossos dados. Para finalizar, eu vou só fazer isso. E vou colocar outro, por exemplo, encanação da residência. Perfeito. Vamos excluir essas duas linhas. E agora sim, olha como está o nosso relatório. Aqui só estão os dois serviços. Caso eu for acrescentando, será acrescentado automaticamente também lá no nosso relatório. Para ficar mais fácil de visualizar, vou fazer o seguinte. Vou pegar esse serviço, vou excluir ele daqui e vou colocar ele nesse local. Sendo que eu quero representar que ele faz parte desse custo de produtos. Então, para facilitar, eu vou aumentar o recuo. Dá 2 recuos. E agora eu represento que serviço está dentro de custo do produto e esses serviços estão dentro desses serviços. Pertence a ele, beleza? E agora que já temos os serviços, vamos vir nessa última coluna, nessa penúltima coluna, pois essa nossa última coluna está muito pequena. Vamos colocar aqui o dado valor em reais. E agora, vamos colocar em cada um desses serviços uma função soma-se, que ele vai somar o intervalo lá da tabela de produtos dos serviços. Nós queremos o intervalo de serviço que seja igual a esse serviço. E nós queremos somar dessa tabela o preço total. Olha o que teremos. Estamos aqui somando todos os valores. Da mesma forma, vamos só levar para os outros dados. Aqui está mostrando que não tem nenhum produto referenciado lá na nossa planilha de serviço, produtos cadastrados, com encanação da residência. Eu vou colocar esses dois só para teste, tá?
Então, aqui, eu vou dizer que eu vou ter uma quantidade de 10, por exemplo. Então, vai ser 200 mais 20. Vai ser 244. Automaticamente, lá no nosso relatório, olha só, já está o valor. Para ficar melhor de visualizar, vou colocar esses dados aqui com tab. Então, vou precisar diminuir um pouquinho. Pronto. Agora tudo se encaixa. Ctrl P para visualizar. E aqui está. Para ficar ainda melhor, vou fazer o seguinte. Selecionar esses dados. Vou vir em configuração do alinhamento. E para não ter que mesclar, eu vou fazer o seguinte. Olha que legal. Eu vou escolher aqui no horizontal, centralizar seleção. Então o Excel vai centralizar para mim esses dados que eu coloquei. Mesmo que sejam em duas colunas diferentes. Olha só. Vou pressionar OK. E é como se a gente tivesse mesclado, sendo que as células continuam separadas. Ctrl P. E agora sim. O que você pode fazer ainda é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui e vai colocar valor total. E nesse valor total, a gente vai fazer a mesma coisa, Ctrl 1, centralizar a seleção. E aqui vamos colocar em negrito a soma desses valores. Por exemplo, vamos colocar até aqui. Vamos deixar uma brecha para aumentar a quantidade de serviços. Para ficar visível de uma melhor forma, vamos colocar também em negrito esses dados. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da nossa fonte. Assim, como também fazer aqui. Ctrl P. Para ficar melhor, eu vou aumentar esse dado, esses dados. Esse vai para 11. E esses vão para 12. Vamos ver se ficou mais interessante. Pronto. Mas olha o que acontece se eu continuar levando os meus dados, vamos dizer que até a linha 29. Eu vou deixar uma brecha para, caso for cadastrado mais outros serviços, ser somado aqui automaticamente. Eu não quero que apareça esse conjunto de dados aqui no meu relatório. Então, como será que eu faço para não aparecer caso não tenha nenhum serviço aqui? Olha o que eu vou fazer. Antes dessa soma se, eu vou colocar uma função se. E nessa função se, eu vou avaliar se nessa célula ela está igual a 0. Ou seja, não tem nada escrito nela. Se tiver, eu quero mostrar nada. Eu quero que deixe em branco a nossa célula. E caso não, eu quero fazer essa soma. Então aqui eu vou fechar e pressionar Enter. Depois disso, eu vou levar essa célula, essa função para as demais. Da mesma forma para a parte superior. E agora, quando você for preenchendo, automaticamente aqui também será preenchido. Olha só. Para dar um exemplo, eu não vou criar outro serviço, tá? Eu vou simplesmente colocar outro serviço repetido. Não é legal que isso ocorra na sua obra, porque não é interessante colocar dois serviços, ou seja, provavelmente você dividiu errado a sua obra. E para te mostrar um exemplo, eu vou colocar a encanação da residência. Como você pode ver, os dados foram capturados corretamente, e agora eu vou voltar lá para o nosso relatório. Automaticamente, aqui já foi colocado o valor, o serviço, e o valor já foi somado ao total. Pronto! Primeira parte do relatório está feita. Vamos fazer as outras partes desse relatório de forma ainda mais rápida, pois já entendemos a parte principal para criar o relatório.